Caso Valério Luiz. Após mais de 10 anos da morte do radialista e 3 dias de julgamento, o júri condenou 4 dos 5 acusados do assassinato. Acompanhe os detalhes nessa reportagem de Almir Costa. Eram quase 10 horas da noite quando o juiz Lourival Machado leu a sentença dos 5 réus. Declaro condenados o réu Ademar Figueiredo Aguiar Filho, pela conduta tipificada no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4. O réu Urbano de Carvalho Malta, pela conduta tipificada no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, combinado com o artigo 29. O réu Maurício Borges Sampaio, pela conduta tipificada no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1. E Marcos Vinícius Pereira Xavier, pela conduta tipificada no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal. E absolvido o réu Djalma Gomes da Silva. A leitura da decisão dos jurados encerrou uma espera que durava 10 anos e 4 meses. Finalmente, após 4 adiamentos, 4 dos 5 réus apontados como responsáveis pelo assassinato do radialista Valério Luiz de Oliveira foram julgados e condenados. Como mandante, o empresário Maurício Borges Sampaio foi condenado a 16 anos. Urbano Malta e Marcos Vinícius, apontados como articuladores do homicídio, pegaram 14 anos cada um. E Ademar Figueiredo Aguiar Silva, que foi quem efetuou os 6 disparos que mataram Valério Luiz, também foi condenado a 16 anos, assim como Maurício Sampaio. O policial reformado Djalma Gomes, também apontado como articulador do crime, foi inocentado. 3 dos 4 réus que moram em Goiânia, como Maurício Sampaio, foram presos ainda no tribunal do júri, porque as penas inicialmente são em regime fechado. Marcos Vinícius, que mora em Portugal, se não se apresentar, será procurado pela Interpol, a Polícia Internacional. Sampaio e Urbano foram encaminhados para o complexo penitenciário de Aparecida de Goiânia. Ademar Figueiredo foi levado para o presídio da Polícia Militar. O advogado dos 3 condenados recorreu de imediato. Ricardo Naves disse estar decepcionado com a sentença, que, segundo ele, foi influenciada pela grande repercussão do caso. Já recorri em ata, já apresentei o recurso, logicamente as razões recursais vão ser elaboradas ainda, cuidadosamente, né? Porque nesse momento é um momento muito difícil, né? Muito exaustivo e decepcionante, né? A opinião pública como um todo, ela trouxe uma bagagem aí, trouxe uma influência muito forte, que talvez, né, quem sou eu para poder afirmar isso com segurança, que talvez tenha influído ou influenciado o Conselho de Sentença. Um inquérito muito tendencioso, um procedimento penal que é a réplica do inquérito e que se tornou mais complexo, mais tendencioso. Foram 3 dias exaustivos de julgamento, que começou na última segunda-feira. Apenas os debates entre defesa e acusação duraram mais de 9 horas. Os réus negaram autoria e participação no homicídio duplamente qualificado, mas o Ministério Público usou provas técnicas e testemunhais produzidas pela Polícia Civil para convencer os jurados da participação de cada um no crime. Além de condenar 4 dos 5 réus, os jurados levaram em conta que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. Eles levaram em consideração que o mandante do assassinato usou do seu poder econômico para calar o radialista, contrariando a liberdade de expressão e o livre exercício da imprensa. Valério Luiz foi morto quando saía da rádio em que trabalhava no setor Serrinha, em Goiânia. O assassinato praticado por um homem que estava em uma moto ocorreu por volta das 2 horas da tarde do dia 5 de julho de 2012. Uma das teses da acusação foi a de que Maurício Sampaio encomendou a morte do radialista por ser seu desafeto. Na época do crime, Sampaio era vice-presidente do Atlético Clube Goianiense e um comentário do radialista em uma TV teria desagradado o empresário. O fim do julgamento é um passo importante na vida do filho do radialista assassinado. Mesmo enfrentando a dor de ter perdido o pai, de maneira tão trágica, ele se formou em direito e passou a ser assistente de acusação no processo. Após a leitura da sentença e de tanto tempo de espera, ele disse estar aliviado. A sensação de missão cumprida, né? Que a gente, é claro que eles vão recorrer e tudo, mas eu acho difícil eles reverterem isso. Eu me reporto agora àquele 5 de julho de 2012, quando eu recebi a ligação na minha casa
e falaram que meu pai tinha sido baleado na porta da rádio, e eu cheguei lá e vi aquela cena do carro lá parado, com o pé dele para fora, com tênis que eu tinha visto ele sair de casa, e naquele dia eu fiz a promessa que quem tivesse feito aquilo iria pagar pelo que aconteceu. Porque você não pode, da sua cabeça, decidir tirar a vida das pessoas desse jeito. No curso do processo, além do pai, Valério Filho perdeu ainda o avô, o também radialista Mané de Oliveira. Valério Filho diz não estar plenamente satisfeito com a sentença, por causa da absolvição do policial Djalma Gomes. E diz que o Ministério Público poderá recorrer. A gente vai estudar, porque essa absolvição reconheceram a autoria dele e absolveram. Então a gente tem que ver o que aconteceu, tem que ser estudado com os promotores, tudo, não tem nada decidido ainda. Os mais de 10 anos de sofrimento e de espera dos parentes de Valério Luiz de Oliveira terminaram em choro e abraços apertados nos corredores do Tribunal de Justiça. O Valerinho falou aí nessa reportagem, filho do Valério Luiz, mas nós queremos ouvi-lo agora, ao vivo. Almir Costa, é com você. Boa tarde aos telespectadores. Eu falo ao vivo aqui de uma casa no Jardim América, e era nesse imóvel aqui que morava o radialista Valério Luiz de Oliveira, junto com o filho Valério Luiz Filho e também a irmã dele, que é a Laura, que não está aqui neste momento. E a gente vai justamente falar com o Valério Luiz Filho hoje, que foi uma peça fundamental, importantíssima, para que houvesse esse julgamento finalmente, né, Valério? Inicialmente eu gostaria de saber, como é que está seu coração hoje, como é que é esse primeiro dia depois desse julgamento, depois da condenação de pelo menos 4 desses 5 réus? Olha, é realmente como se fosse um caminhão retirado das costas, né? Uma sensação de profundo alívio. Não digo nem que é uma sensação de felicidade, porque feliz mesmo seria se nada disso tivesse acontecido. Se meu pai estivesse aqui, se a gente não tivesse precisado passar os últimos 10 anos da forma como passamos. Mas, infelizmente, naquele 5 de julho de 2012, a gente foi vítima de uma covardia, de um crime brutal, e naquele momento se estabeleceu para a gente uma missão de responsabilizar as pessoas que fizeram isso. Essa foi a promessa que eu fiz para mim mesmo quando saí desse lugar e fui para perto daqui, para onde era a rádio que meu pai trabalhava, e vi aquela cena do crime naquele momento. Então hoje é uma sensação de missão cumprida, principalmente devido aos imensos obstáculos que nós tivemos que ultrapassar para uma coisa que deveria ser tão simples, que é a justiça para uma pessoa que não teve o fim que merecia. Você falou aí na reportagem que a gente acabou de ver que o Ministério Público deve recorrer da sentença. Primeiro eu queria saber de você por que você acha que as penas não foram aquelas que se esperava, né, uma vez que os réus foram condenados, e o que você acha da absolvição do Djalma Gomes? Olha, eu como familiar, a gente sempre espera que as penas sejam as mais altas possíveis, né? Então, mas acredito que o Ministério Público vai recorrer para tentar aumentar essas penas, porque os jurados eles decidem só se condenam ou absolvem, né? Quem faz a dosimetria da pena é o juiz, então tem como recorrer dessa parte só especificamente, e os desembargadores vão analisar. Eu tenho a esperança que podem sim aumentar as penas deles. Agora, sobre a absolvição da Silva, primeiramente, eu gostaria de dizer que a gente respeita a decisão dos jurados, né? Não cabe a mim dizer se o jurado votou certo ou se o jurado votou errado. Na minha concepção, né? Como conheço as provas dos autos, o da Silva teve participação no homicídio. Isso, inclusive, foi reconhecido, né? Eles reconheceram a autoria do da Silva e ainda assim o absolveram. Não existe, os jurados não são obrigados a justificar, né, os seus votos, mas cabe agora ao Ministério Público também avaliar se cabe recurso dessa circunstância ou não. Mas o importante é que aqueles que tiveram uma participação direta, né, o Sampaio como mandante, o Figueiredo como executor, o Urbano como aquele que estava na porta da rádio com o celular, esperando meu pai sair para avisar o Figueiredo, e o Marcos Vinícius, que estava no açougue ali dando apoio operacional, né, guardando moto, guardando arma e tudo. Todos eles foram devidamente condenados
por homicídio qualificado e acredito que é uma extraordinária vitória. Você tinha 23 anos quando seu pai foi assassinado brutalmente. Hoje você tem 33, não é isso? 10 anos se passaram. Qual foi a ausência, qual tem sido a ausência que ele tem feito para você nesse período todo e, claro, que vai continuar fazendo? Porque as coisas vão acontecendo na nossa vida e porque ali no começo, principalmente da forma como as coisas aconteceram, a sensação é mais de revolta, né? De revolta. Acredito que agora, com o fechamento desse ciclo, que eu acredito que é isso, a gente possa lembrar, né, do meu pai, do meu avô Mané também, com uma forma mais apenas com saudade, né? Não com tanta revolta mais. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai entrando em contato com uma coisa, que as coisas vão acontecendo na nossa vida, né? A vida vai caminhando e a gente percebe que a pessoa não está ali para testemunhar coisas com a gente. Então já aconteceram coisas, né, na minha vida que eu gostaria que meu pai estivesse comigo para ver e não está, e nunca mais vai estar. Isso é uma coisa que infelizmente não tem como mudar, mas eu acredito que aqui na Terra, no que está no poder das nossas mãos, a gente fez. Como que era a sua convivência com o seu pai? Era uma ótima convivência, né? Fui criado, ele, minha mãe e minha irmã, como uma família. Tive uma infância muito boa, né? Uma infância muito amorosa, muito sólida, e eu tenho certeza que foi o conjunto dessas lembranças de amor e carinho que foi o que deu a energia para a gente entrar nessa batalha tão grande, né? Porque fica na nossa cabeça, pô, tudo isso que você tem, né? Todas essas memórias, você simplesmente não aceita que elas sejam desvalorizadas, ultrajadas, da forma como foram, tudo isso simbolizado por aquela imagem ali, na porta da rádio, dele deitado dentro do carro ali, como se fosse um nada, e com o pé pendurado para fora ali, com o tênis que eu tinha visto ele sair de manhã. Então era algo realmente inaceitável e eu fico orgulhoso da gente ter conseguido dar uma resposta apropriada para isso e agradecido à população goiana que nunca nos abandonou e à imprensa que também nunca nos abandonou. Ok, Valério, muito obrigado pela sua participação aqui, parabéns pela sua atitude de filho, de cidadão, né, de advogado, que também contribuíram muito, né, para que esse resultado saísse hoje. Uma boa tarde. E a gente vai continuar, né, Luciana, acompanhando os desdobramentos que devem vir pela frente ainda sobre esses recursos que a defesa dos réus já apresentou e que muito provavelmente o Ministério Público também vai apresentar. Mas pelo menos um passo importante foi dado, que é o fim, né, desse julgamento que a gente tanto ansiava, que tanto esperava. Eu volto com você. Sem dúvida alguma, é claro que a gente vai continuar acompanhando, como fizemos desde o início. E Valerim, que missão, que luta, que batalha durante esses 10 anos, né, para que os envolvidos fossem responsabilizados. Muito obrigada pela sua entrevista. Valeu, Almir. Muito obrigada também.